eu tive essa decepção, né, que foi culpa minha mesmo, né, não me adaptar àquele ambiente de competições em ondas pequenas do circuito brasileiro naquela época dos anos 90, né, final dos 80 e começo dos anos 90, que foi uma época muito próspera do surf nacional. Foi. Eu não me adaptei, e quando eu volto e começo a perceber que o meu aprendizado e o meu esforço e o tempo que eu estava colocando naquelas ondas, não só grandes, mas ondas tubulares também, estava sendo reconhecido, começo a me tornar uma referência, e aí eu decido realmente seguir aquele caminho. Foi o que eu acabei de falar. Eu falei, cara, não, então é isso aqui, cara. Se eu gosto de pegar ondas grandes, se eu gosto de pegar ondas tubulares, se eu sou convidado para esses projetos, se eu estou começando a ser remunerado por esses esforços, né? Ser reconhecido, os patrocínios chegando, os convites chegando, né? O trabalhar com a mídia, produzir conteúdo, e aí logo depois vem o primeiro campeonato mundial em Todos os Santos. Então assim, 98. Foram 5 anos aí para consolidar essa história, e depois em 98 assim, já não tinha mais dúvidas na minha cabeça. Inclusive, você ganhou em 98 individual. O Rodrigo Rezende fica em quinto. O Rodrigo Rezende fica em quinto, e a gente ganha, o Brasil ganha por equipes. Por equipes, né? Também, a gente arromba a gente deixa de ser maroleiro, ponto final, né? E aí tem esse episódio que eu não sei se a gente já falou aqui, né, do Medina, acho que você falou no começo, não foi, irmão? Pode ser, sim, que ele Medina, não era, ele tinha 5 anos de idade. Ele Medina tinha 5 anos de idade, né? É uma coisa que eu comento bastante assim nas minhas apresentações. Ele não surfava, ele começa a surfar com 9 anos. Então não é uma conquista minha, individual, de uma premiação ou de um troféu. É uma conquista nossa. É uma quebra de paradigma. Uma quebra de paradigma. Profunda. Então ninguém chama mais o brasileiro de maroleiro, né? Nós somos campeões mundiais de ondas grandes. Exatamente. E isso faz com que a nova geração queira e se motive a alçar voos mais altos, né? E aí você olhando para trás, você começa a perceber que a minha personalidade ela vem se desenhando, né? Que o que me estimula mesmo não são as minhas conquistas individuais, e sim as quebras de paradigmas, né? Quando alguém fala assim, você não pode... Aí que o bichinho... Aí eu falo assim, mas deixa eu tentar, eu acho legal isso, né? Isso é interessante. Tá, e essa época do Campeonato Mundial, 98... a partir daí eu acho que o circuito de ondas grandes começa a se estruturar de fato, né? O towing... Aí vem um convite, né, pro IDICAL. Pro IDICAL. Aí... Você foi o primeiro brasileiro a ser convidado pro IDICAL, né, Boris? Isso. Aí depois vem o Rodrigo Rezende, aí a gente começa a ir para Mavericks, né, depois da morte do Mark Fu em 99. Aí vai eu, Danilo Couto e o Rodrigo Rezende para Mavericks. Aí, cara, parece que a gente vai encontrar o Godzilla lá, né, porque assim, uma adrenalina enorme. E aí a gente começa a ser, nós começamos a sermos, nós somos reconhecidos como uma nação que tem bons surfistas de ondas grandes, que compete também nesses campeonatos, né? E o IDICAL, o campeonato de Mavericks, aí vem os campeonatos, depois o circuito mundial, aí começa a ter também a influência do towing, né? A quebra dos recordes. Aí em 2001, 2002 eu quebro o recorde junto com o Heraldo Gueiro, em Mavericks. Em Mavericks, muito grande, entra pro livro dos recordes. Foi capa da Surfer. Assim, tem, cara, assim, tem... aí tem depois as viagens para Terra-Rupo, cara, assim, tem muita coisa, né? Então, eu olho essas linhas da vida no meu rosto, né? Cara, eu sei dá gosto. E eu sei quanto tempo eu fiquei dentro d'água vendo o sol nascer, o sol se pôr para surfar essas ondas, e quantas viagens eu fiz, sabe, assim, e realmente dá para ver que são as pequenas decisões que a gente toma na vida da gente que fazem a diferença no final, sabe? A gente percebe muito pouco elas, porque a gente está acostumado a pontuar as nossas conquistas, né? Ou as nossas derrotas, como a gente gosta muito de fazer, né? Por exemplo, em entrevistas, né? Mas conta como é que foi a tua vitória em 98, ou a tua quebra de recorde,
ou segundo título de campeão mundial no primeiro circuito mundial de ondas grandes, ou aquela onda incrível que você pegou em Gulf Stream. Então a gente tem esse costume, né, de pontuar, mas foi uma rotina que construiu tudo isso, né? Mas teve a vaca em Jaws que te arrebentou inteiro também, né? Não é só de glória, né? Pois é, não. É muito mais pancada do que glória, né? E tudo isso você só consegue com os pequenos feitos do dia a dia, sabe? Com essas pequenas conquistas do dia a dia. E que muitas vezes assim, o teu parceiro ou o teu concorrente, ali, a pessoa que está competindo contigo, não entende. Né? Porque você saiu daquele lugar, foi treinar em outro lugar, porque você acorda cedo todo dia, dorme cedo, se preocupa com a tua alimentação, se preocupa com a tua cabeça, se preocupa com a tua relação com os teus patrocinadores, porque você acabou de chegar do Havaí, entra no avião para ir para a África ou para Teahupo, porque você não está presente no nascimento do teu filho, da tua filha, porque você perdeu o Natal, porque você perdeu o Ano Novo. E aí, assim, é lógico, eu não estou falando que as pessoas têm que fazer isso para serem bem-sucedidas, né? Mas, assim, eu fiz muito isso. Eu fiz muito isso porque eu acreditava que eu estava fazendo a coisa certa como profissional, tá? Eu não estou falando nem como ser humano, porque eu tenho traumas também disso, né? Não é o caminho correto. Profissionalmente, ele foi positivo para mim, mas me trouxe traumas também. Claro. Né? Não estar presente em momentos importantíssimos, ser egoísta, muitas vezes abrir mão de momentos que para mim iriam fazer uma diferença enorme nos meus relacionamentos com a minha família, porque eu estava pensando no meu sucesso profissional. Mas em contrapartida, o meu sucesso profissional era o sustento da minha família também. Então, tudo na vida tem uma contrapartida. Tudo na vida tem uma contrapartida. É uma profissão muito sacrificante, né? Porque você não sabe quando e onde essas ondas vão acontecer. E você tem que estar presente. Você tem que estar pronto para o outro 365 dias no ano. Você tem que estar presente. Quanto mais presente você estiver numa ondulação grande, disponível, melhor vai ser para a tua carreira. E isso é uma prova de ferro para a tua saúde física e mental. Perfeito. Então, assim, eu competi até os 50 anos de idade. É uma carreira muito longa.